Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet. Olha só, nós já somos mais de 153 mil inscritos no nosso canal. Continua faltando você. Dá essa moral, inscreva-se, curta, comenta, compartilha, dá uma olhadinha lá na playlist, tem programas incrivelmente abençoadores. Deixe-me dar uma dica de leitura para vocês. Guerras, lutas e vitórias. Saul e Davi, eles tinham aspectos similares, mas também aspectos completamente diferentes. Saul, escolha dos homens. Davi, escolha de Deus. O que os dois primeiros reis de Israel podem nos ensinar? Aprendendo com Davi a viver na força e na orientação do Senhor. Do nosso pastor Jorge Linhares. Eu super recomendo. Olha só, nosso convidado de hoje já foi DJ mega famoso aqui em Minas Gerais e no Brasil todo. É pastor, conferencista, escritor, casado com a Úrsula e líder do ministério e da conferência Acorrentados Jamais. Hoje a gente está recebendo aqui no Conversão o pastor Adelson Raposo. Bem-vindo! Até que enfim, hein? Até que enfim conseguiram uma vaga para mim nesse podcast. Já estou pedindo. Falei, Priscila, que dia que eu vou lá, que dia que eu vou. Você conversa, né? Marcou uma vez, desmarcamos, agora deu certo. Mas estou aqui, feliz de estar aqui com você, amiga. Chegando do Canadá, morto de cansaço? Menina, já deu para descansar, né? 2 dias, né? Graças a Deus, cheguei quarta, dormi e vambora. Mas graças a Deus, tudo bem. Cheguei muito bem, já descansei. Estamos aqui já. E essa vida de pregador, preletor itinerante, levando os livros e a mensagem do Senhor pelo mundo afora, como é que tem sido isso? Ah, Priscila, isso é muito bom, né? Na verdade, eu já viajo assim há 20 anos, né? Saindo do Brasil sempre? Sempre. Há 20 anos que eu sou um pastor, né? Que tem um culto local. Agora não tenho mais, porque eu já não dou conta mais. Mas viajando mesmo no trecho, 20 anos. Tem uma galera que te acompanha. Tem, assim, quando eu viajo com a conferência Acorrentados, aí eu levo a equipe toda, né? A gente voltou agora do Chile, maio, e aí eu levei uma equipe de 39 pessoas. Isso não é equipe não, isso é um batalhão, isso né? Isso é um batalhão. Então, graças a Deus, eu tenho uma equipe bacana, né? Que me acompanha há muito tempo. Tem gente que tá comigo, o mais velho, 16, o mais novo, 13. Puxa então, vida. Minha equipe é uma galera que já tá bem consolidada do meu lado. Tem gente do louvor, da administração, tem tudo, né? É uma família. Minha equipe é uma família. Que legal. Pessoas que começam, já tem filhos lá que eu apresentei que já tá com 8 anos, com 10. Cuidado, hein? Você tá ficando velhinho. Olha só, você chama sua conferência e o ministério Acorrentados Jamais. Para mim, subentende-se, e está meio claro, que você trabalha com libertação, com batalha. Sim. Como é que tem sido isso? Priscila, tem sido muito bom, né? Na verdade, eu só replico aquilo que aconteceu na minha casa e na minha vida. Então, Adelson, você não nasceu num lar cristão? Não nasci num lar cristão. Sou o primeiro cristão da família, né? Minha mãe adorava bater uns batuques, né? Ela falava que era católica, mas adorava ir no centro de macumba. E aí, como é que você saiu das trevas para a luz? Então, filha, eu aceitei Jesus, né, aos meus 7 anos de idade. Opa! Um amigo me levava na igreja Nazareno, no bairro Santa Terezinha, aos 7 para 8 anos. Só que a minha mãe, como ela ia na macumba, então ela começou a ver que eu comecei a gostar da igreja mesmo, né? E aí a igreja, no mesmo bairro, ela mudou, tipo assim, pra Pracinha Santa Terezinha. Ela era ali no começo do bairro Santa Terezinha, perto da Escola Municipal Francisca Alves. E aí mudou lá pra Pracinha, era um pouquinho mais longe. Foi a oportunidade que ela teve pra me deixar eu ir mais. Não, você não vai porque tá longe, não vai. Enfim, a minha vida continuou e eu fui ter esse encontro com Cristo de novo aos 19. Até que foi bom, né? Passou a adolescência meio longe, mas eu tô... Não foi bom, não? Não foi bom, não. Foi um tempo Foi um tempo difícil. Era pra mim já ter sido alcançado ali aos 7. E levado a vida com Deus super a sério, né? Deus muito a sério, né? Então foi uma derrota, porque eu fui pai com 16 anos, fui pai com 17 anos. A vida virou uma bagunça. Uma bagunça. A casa sem Jesus, meu irmão, é uma casa vazia, uma casa destruída. É uma casa tomada por demônios, não tem conversa. Então aí você se converte aos 19... E aí, onde entra a história do DJ? Então, eu era nesse ciclo dos meus 7, eu sempre gostei muito de música, né? Então,
11 anos de idade, eu e meu irmão começamos a fazer festinha nas casas. Novinhos assim? 11 anos a gente já gostava de dançar, aí tinha um som, né, 3 em 1 que a gente levava. E aí, eu sempre fui muito trabalhador, né? Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade no bairro Bandeirantes, eu era jardineiro. Então eu fui comprando meus equipamentos, consegui comprar uma bicicleta, depois peguei essa bicicleta, troquei no meu primeiro equipamento de DJ num toca-disco. Meu irmão já estava trabalhando no EPA de embalador de compra, de repositor, e a gente foi comprando os negocinhos, assustou, a gente tinha as picapes, algo pequeno, mas algo pequeno que a gente já conseguia fazer as barraquinhas nas igrejas pro padre. Opa! E aí ganhava uma grana legal. Nas quermesses. Na igreja católica do bairro Santa Terezinha. Então eu era responsável por fazer as barraquinhas. Aí, e você levou esse talento para a igreja? Isso, levei. Quando eu... Deixa eu só dar esse parecer aqui, aí eu vou te falar como que foi. O padre gostava. E aí, filho, eu comecei, imagina um menino de 12, 13 anos, sendo DJ na barraquinha. Chamava atenção, né? Chamava atenção, não era tão bonitão, mas chamava atenção. As menininhas, e aí foi quando eu comecei a namorar, e namoro daqui. Filho atrás do outro. Fui mexendo nas picapes e aprendi a mexer com as meninas também. Oh, meu senhor. E aí fui pai com 16 anos do Everton, fui pai com 17 da Débora. E aí, meu filho, só Jesus na minha vida. Mas quando eu vou pra igreja, a última coisa que eu imaginava era mexer com isso, Priscila. Trabalhar com som na igreja? Nunca imaginar que eu ia ser alguém que fizesse música eletrônica dentro da igreja. Foi quando eu conheci um amigo, né, chamado Pastor do Rap. E ele fazia evangelismo nas ruas. E eu fui num evento chamado Fena Gospel. E o DJ dele, na época, não tinha ido no dia. E o amigo dele me conhecia. Falei, o Adelson tá aí, ele é DJ. Aí eu falei, não, cara, já desisti disso e tal. Menina, foi aí, tudo começou. E eu comecei a trabalhar com eles, fazendo evangelismo, gravamos CD. Através desse CD, nós fomos convidados para ir para Suíça. E, olha que legal. Aí o negócio aconteceu. Foi daí então que eu comecei a viajar e nunca mais parei. E aí você usava a música para evangelizar. Hoje você ministra a palavra. Isso, eu usava a música para evangelizar. Foi, portanto, que quando a gente começou com o culto do gueto na Lagoinha, que era um culto que tinha dança, hip hop, street dance, era um culto voltado para as tribos. Uhum. Então a gente fazia... Isso era legal. Era maravilhoso. Para mim, uma das melhores fases do meu ministério. O pastor Márcio entendeu, né? Aquilo que a gente fazia estava sendo produtivo para a igreja, e foi quando ele me ordenou a pastor. O pastor Renato já era pastor, e a gente começou o culto na Lagoinha, chamava Culto do Gueto. E era um culto muito expressivo, de muita gente, era muito legal, porque as pessoas iam, né? Era um culto que tinha muita arte, muita dança, muita criatividade, muita oportunidade, né? Eu posso falar isso aqui com muita... O primeiro culto até a iluminação foi o meu, que ninguém usava. Aquele negócio de jogo de luzes. Ninguém usava no Brasil, isso aí eu posso falar no Brasil. Fumaça química também. Fumaça, tudo. E na época a gente era chamado de endemoniado, de tudo que você imaginou, o culto. Mas quando as pessoas estavam vendo presidiários, que a gente evangelizava no presídio, eu fiquei quase 15 anos trabalhando dentro de presídio, evangelizando nas favelas. Então, contra frutos não há argumento. Exatamente. E ponto final. Tá, e aí daí você evoluiu para esse culto semanal que ajudava as pessoas também a se recolocarem no mercado de trabalho. Eu chamava culto depois Bom Samaritano, né, que eu fiz parcerias com várias agências de emprego. Essa é uma grande ideia. E ainda hoje ela é muito necessária, muito não é? Muito necessária, mas se tiver alguma igreja que quer, eu vou voltar com esse culto. Não, tô falando sério. E depois do Bom Samaritano, qual foi o momento? Depois do Bom Samaritano, eu assumi o... Não, depois do Bom Samaritano, foi nessa transição que teve a pandemia. A pandemia deu uma parada em todos os ministérios, realmente? Na minha vida, não. Eu continuei. Na verdade, lá na Lagoinha queriam me matar, né? Porque o único pastor que continuou fazendo culto foi eu. Não deixava de ir, mandava o povo ir, me chamava de irresponsável. Mas o nosso Jorge Linhares também não fechou a igreja. É o único. Foi o único. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Eu lembro de cultos aqui, a gente ficava o dia inteiro aberto. A gente ficava o dia inteiro aberto. Eu vinha todo mundo. E às vezes a gente ficava aqui 1 hora... E aparecia uma pessoa, mas essa pessoa vinha desesperada em busca de oração e tinha alguém ali para orar, né? Todo domingo estava aqui. Tava sério. Na pandemia nós continuamos servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Aí o que aconteceu? Todo mundo cancelou as conferências. E eu tinha um sonho de fazer uma conferência.
E eu falei assim, poxa, liguei pro pastor Márcio. Falei, pastor Márcio, tô vendo que todo mundo cancelou as conferências, né, por causa da pandemia. E falei, você não deixa eu fazer a minha, não? Aí o pastor Márcio falou, meu filho, pode fazer. E aí a gente fez a primeira conferência. Que era Acorrentados Jamais. Acorrentados Jamais. Eu tinha acabado de lançar o livro, né, pela editora Getsemane e tal. E aí fizemos a conferência com 50 pessoas. Sério que a primeira teve essa adesão? 60 e poucos, no máximo. Era só minha equipe, eu e minha família. E o culto online. Certo. Menina, mas foi algo legal. A proposta bem arquitetada, tudo organizadinho. Fiz tudo da maneira que eu podia fazer de melhor. O pastor Márcio falou assim, não, meu filho, foi muito bom. E não sei o que. No outro ano ele deixou eu fazer de novo. Aí já foi uma grande conferência. Aí o segundo ano deu um assim... 1.000 e poucas pessoas. Um salto gigantesco. De 50 para 1.500. Então foi bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Acorrentados Jamais sempre tem um cast, um elenco de preletores assim, de peso na área de libertação, na área de louvor. Mas o diferencial é que ninguém paga para acessar, para entrar, para participar da conferência. Como é que consegue fazer uma conferência com o nível de preletores que são convidados, que vão estar ali, sem cobrar ingresso, acesso? Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você já passou dificuldade? Muitas. Então, inúmeras. Beleza. Eu fui pobre. Eu já cheguei na igreja, tive vontade de comer um sanduíche e não tinha. Certo. Eu cheguei na igreja, tinha vontade de fazer as coisas e não tinha. E eu falava com Deus que se Deus um dia me desse a oportunidade de fazer algo, eu ia tentar fazer algo acessível para qualquer pessoa aí na minha conferência. Então, o que Deus vem me dando, Priscila? Estratégias. Né? Em Belo Horizonte, para a glória de Deus, eu sou um cara... Assim, né? Tenho minhas limitações, mas tenho muitos amigos. E o interessante do Acorrentados é que as pessoas vêm acreditando, porque chega um tempo na sua vida que as pessoas veem o que você está fazendo é algo sério. As pessoas começam a ver que o seu coração, as pessoas conseguem fazer uma leitura de quem você é, as pessoas conseguem fazer uma leitura do que você está sendo. Então é inevitável quando você se movimenta e as pessoas não compram a sua ideia. Então tem muitos amigos que compraram a minha ideia aqui em Belo Horizonte, do Acorrentado Jamais. Então eu tenho alguns parceiros, não são muitos, eu gostaria, né? Tivesse triplo, né? Até você que está nos assistindo aí, quiser ajudar, nos ajude, porque a gente faz a conferência com patrocínios. E às vezes pessoas que nem querem aparecer no telão para falar que ajudou. Certo. Eu tenho patrocinador que dá R$50 por mês. Legal. Eu tenho patrocinador que dá R$5 por mês. Eu te mostro, lá a gente tem uns relatórios de tudo. Quer dizer, o valor, mesmo pequeno, ajuda. Então, chega no dia da conferência, a gente tem esses recursos que a gente consegue custear a conferência. Porque você, por exemplo, nessa desse ano, você está trazendo, cita aí os preletores. Esse ano vem Zete, vem Luiz Arcanjo, vem Sandra Alves, Helena Tanúrio, Apóstolo Sandro, Pastor Wardel, Júnior Trovão. Apóstolo Jefferson, Júnior Trovão, Pastor Paulo André de Jaboticabal, um time absurdo de gente. Então, assim, claro que a gente honra essa galera também, né? Com passagem, porque estão deslocando, hospedagem, né? Tem que dar uma oferta para abençoar essa galera. Então, assim, e isso tudo a gente consegue correr atrás. Porque aí tem gente que fala assim, mas por que você não cobra? Eu falo, não, porque se Deus está dando condições da gente fazer de graça, nós vamos fazer de graça. O foco da conferência nunca foi lucro financeiro. O foco que as pessoas não entendem. O foco do Acorrentados é alcançar pessoas. E quando Deus me deu esse ministério e deu essa conferência, Ele falou comigo, se você for nesse caminho, eu vou prover sempre o cordeiro para você. Quando vocês viajam, a equipe, vocês também fazem a mesma coisa? Às vezes, em algumas igrejas, o que a gente tem feito? Às vezes a gente não tem caixa para cobrir todas as conferências. A gente não tem ainda, vamos ter. Em nome de Jesus. Nós vamos ter. Então o que a gente faz? A gente pega o custo, pastor, vai dar X. Quantas pessoas você tem na sua igreja? Ele, pastor, eu tenho 1.000 pessoas. Então dá para fazer o ingresso a 10, a 20. Um valor bem standard mesmo, para que qualquer um consiga ir. Porque eu acho um absurdo, eu não sou contra, tá, Priscila? Eu acho que cada igreja tem sua realidade, tem o seu entendimento. Mas comece a imaginar a gente que já passou dificuldade na igreja. Eu com 4 meninos, uma esposa, filho. Como é que você paga R$300 para você ir numa conferência? Não tem condições, né? Não tem. Então a minha intenção é essa, atingir o pequenininho lá embaixo que está chegando na igreja agora e que ele não tem condição de ir, ele vai num Acorrentados. E o grande que tem condição, qualquer um pode ir.
Tá, você chama conferência de acorrentados, mas é acorrentados jamais. Acorrentados jamais. Então, me conta um pouquinho de como você, de repente, de DJ, de estar ali ajudando pessoas na recolocação no mercado de trabalho, de repente se viu acorrentado jamais. É batalha espiritual. A cada ano a gente tem um tema. Esse ano é portas abertas. Certo. E todo mundo tá achando que a gente vai ministrar para ser abençoado. Não, esse ano nós vamos te ensinar a fechar portas. Porque eu sei... Aquelas legalidades que a gente deixa, aquelas brechas. Uma das coisas que eu sempre falo também, né? Eu esqueci de falar, a Tânia Tereza também vai estar com a gente também. Opa, a pastora Tânia Tereza é fera, hein? Meu Bênção Deus pura. do céu, eu falo que é a Full HD da libertação. Mas presta atenção, eu sei a importância de uma porta fechada e sei o problema de uma porta aberta. A minha família, minha mãe, eu sei os problemas que foram gerados dentro da nossa casa pela minha mãe ir no centro de macumba procurar demônios para resolver o problema dela. E você fala com muita clareza que eram demônios que ela estava acessando. É óbvio, a pessoa... Não era... É o engano total que o inimigo, engano total. né? Então a minha mãe fazia macumba porque ela tinha medo de perder meu pai e trazia só maldição para dentro da nossa casa. Então, por que esse ano portas abertas? Quando nós tivemos entendimento que áreas da nossa casa não fluíam por causa de legalidade e legitimidade para demônios atuarem na nossa casa, e quando a gente fecha essa porta e eles perdem o acesso, a nossa família consegue andar para frente. Tudo andava errado. A casa andava, passava um pouquinho, perdia, conquistava, não tinha. E aí chega um tempo, quando eu vou para a igreja, uma empregada que ajudava minha mãe com faxina, meu pai era policial, né? E ela ajudava minha mãe no sábado a fazer faxina, né? E ela várias vezes, deixa eu fazer um culto aqui, Judite, deixa eu fazer um culto aqui. E um dia minha mãe resolveu, então traz esse pastor aí, né? Faz esse culto aí. Só que ela não sabia que era 7 segundas-feiras, 7 quartas-feiras. E por coincidência o pastor chama Adelson. E ela deixou? Deixou. Só que no primeiro dia, meu irmão, o pau quebrou, minha mãe caiu manifestada no chão e quase quebrou a casa toda. Minha mãe era gordinha, mas muito gordinha assim. Se ela sentasse no chão aqui, ela não levantava. Tinha que pegar um guindaste pra levantar ela, tadinha. Menina, ela rodava no chão, endemoniada. Só que como eu estava no culto na quarta, eu não via. E meus meninos pequenininhos falavam assim, pai, a avó roda no chão. E eles não sabiam explicar, mas roda como, meu filho? Ah, não sei, ela começa... Mas todas as quartas ou só na primeira? Isso na terceira, que eles me contaram. Tá. E aí eu falei, não, então... Quarto eu não vou no culto, eu vou ficar aqui pra ver o que tá acontecendo. E aí eu vi a minha mãe manifestada. Eu vi, não foi ninguém que me contou. Eu vi a minha mãe arranhando a parede, tentando... Mas você não tem noção a cena. Possessão mesmo. Possessão de demônios. Mas muito demônio. Legiões de demônio na vida da minha mãe. E quando termina essas 7 quartas-feiras? Essas 7 quartas-feiras, eu estava lá no último dia. E eu também estava recém-convertido. Não tinha tanto entendimento de libertação, mas eu estava vendo que tinha alguma coisa que estava possuindo a minha mãe. E aí naquele dia, né, o pastor ora e fala, essa casa a partir de agora é limpa, nós não aceitamos, a família toda aceita Jesus, todo mundo se rende a Deus, né? Não só no último dia, mas no processo das 7 segundas-feiras. 7 quartas. Das 7 quartas-feiras. E aí essa profeta vira e fala assim, eu era o mais ferrado da minha família. Todo mundo já tinha passado em concurso público, inclusive meu irmão. E você não havia passado? Não tinha. Eu tinha tentado, não passei no exame psicotécnico, eles falaram que eu era meio doido. Eu não passei no psicotécnico. Tinha passado e já tinha 2 filhos. Era assim, o Adelson acho que não dá nada não. Meio ovelha negra da família. Meio ovelha negra da família. E naquele dia, a Soninha fala assim, estenda as mãos. Que Deus está derramando um ouro na sua mão. Amém. Deus está derramando algo sobre a vida desse menino. E todo mundo começou a rir. Rir mesmo. Tipo assim... De deboche? Botando a mão na boca. E falando assim que eu ia alcançar as nações, que eu ia viajar o planeta Terra. E olhando pra minha situação, pai de 2 meninos. Meu pai que comprava o leite pros meus filhos. Eita. Meu pai abriu uma conta perto da casa da mãe dos meus filhos e ela ia lá, pegava o leite, o que necessário, porque eu não tinha condição de pagar. Muito novinho também, né? Eu tava ali também naquele processo, com 19 anos, tentando me restabelecer, sem trabalho, sem nada. De uma hora para outra, a mulher libera um negócio desse, falando que minha mão tá cheia de ouro. O povo ia achar estranho mesmo. O povo ia achar estranho, normal. E aí e eles rindo e eu falei assim, dentro de mim eu falava, eu recebo tudo. Amém. Exercitou a fé. Eu recebo tudo.
E eu via gente com a mão na boca, assim, né? Tipo assim, debochando mesmo, da minha família. E aí, os inimigos do homem são os da própria casa, da né? própria casa. Não torcem mesmo. E ela começou a falar mesmo. Ó, esse menino vai governar a terra, esse menino vai andar sobre os lugares que vocês nunca andaram. E começou a falar, meu. Mas falar. E eu falei, eu quero tudo. Eu vejo ele como um profeta de Deus. Deus vai levar ele às nações. Você falou, opa, recebo. E aí, enfim, foi embora. E dali em diante, Priscila, a nossa casa começou a ser mudada. A mudança aconteceu na sua família toda? Pai, mãe, irmãos, todo mundo? Na família toda. Olha só. Na família toda. Meu pai ficou não sei quantos anos como cabo na polícia. Todo o ano ele tentava o curso para sargento, não passava. Todo ano, era uma amarração, porque eu acho que era de 2 em 2 anos. Menina, minha mãe passou esse processo lá, desse processo. Essa libertação. No outro ano, meu pai é promovido. Que ele já estava para aposentar, não, mentira, ele passa por curso de cabo e depois ele é promovido a sargento, né? Então a gente vê que a nossa casa começa a ser destravadas, as coisas começam a caminhar. Passa um pouquinho, eu arrumo um serviço na Honda, entrei lá como vendedor, um amigo chamado Silvinho, glória a Deus, meu amigo, Deus te usou, esse cara mudou minha vida. Esse cara mudou minha vida. Amém. Tem amigos muito ele bacana, mudou a minha vida. Ele mudou, ele era cristão, ele é cristão. Ele mudou a minha vida. Ele me colocava na garupa da moto, me levava para trabalhar, me ensinava a vender, me ensinava a ser um vendedor, me formou com 1 ano. 1 ano! Você tem noção que é isso? Isso é um cristão. O cara te acompanhou, né? Ele me colocava na garupa da moto e me levava para trabalhar, me levava para almoçar, voltava para casa, me deixava durante 1 ano. 1 ano esse cara me formou como um vendedor. Ele já era vendedor da Honda. Esse cara mudou a minha história. Depois de 4 anos eu me torno supervisor da Honda e ele meu vendedor. Você acredita? Porque ele não gostava de mandar. Ele até foi promovido junto comigo, mas eu falei assim, não, Adeus, eu não sou muito negócio de liderança. E eu me tornei chefe dele. Olha só. Olha a humildade do cara. E eu falei, pô, Silvinho, vou começar a montar minha equipe agora. Ele falou assim, não, eu sou seu primeiro vendedor, vou falar com o dono que eu quero ser da sua equipe. Que bacana. Esse cara mudou a história da minha vida. E minha vida guinou, filha. Destravou. Eu sempre fui fiel a Deus. Eu aprendi isso com a pastora Laelcia, ser fiel a Deus nos meus dias, nas minhas ofertas. E Deus mudou a realidade da nossa casa, Priscila. Um dia eu vou vir para falar totalmente de testemunho, pra gente não perder o foco. O que é acorrentado jamais? É quando a gente aprende a fechar portas da nossa casa que o inimigo tem acesso. Então uma das coisas que nós queremos trazer para essa conferência esse ano é isso, é estabelecer direção para as pessoas, para que elas possam encontrar as portas que estão abertas, que o diabo tá ali, ó. Porque as pessoas estão vindo para a igreja, quando a gente não vem num culto, a gente não volta para casa com aquela sensação que tomou um bom remédio. Só que na hora que a gente chega em casa... Ou comer uma boa comida, ou comer uma boa comida, mas na hora que a gente chega em casa o problema tá lá de novo. Verdade. Porque a gente acostumou a fazer, sabe o que, com o pecado? É como se fossem as fezes. A gente vai lá e joga um cheirinho bom, lá, né? E a mosca vai embora. Mas daqui a pouquinho ela volta de novo. Volta. Então nós precisamos de remover o que tá sujo. Nós precisamos de remover o que tá fedendo. Nós precisamos de remover as legalidades que trazem essas moscas para a sua vida, para a sua casa. E você fala muito forte em algumas vezes que eu te ouvi ministrar que sem exposição não há cura. Nunca. Ferida para ser tratada, ela tem que estar descoberta. Descoberta. Né? Não tem conversa. E com o pecado é a mesma Qual coisa. É o problema da libertação? Por que tem gente que está na igreja ainda cheia de problema? Porque elas não conseguem confessar. Não existe. A chave da libertação é a confissão. E o posterior arrependimento. E acabou, não tem jeito. Lá em casa, por que a nossa casa foi limpa? Porque a minha mãe teve que expor que realmente tinha feito alianças com demônios. E agora ela precisava de renunciar a esses demônios e agora fazer uma aliança com Deus. Então ela teve que expor para todo mundo lá que realmente ela frequenta. Até então ela achava que era segredo, mas todo mundo sabia. Mas quando a minha mãe explana, renunciando à aliança que ela havia feito com esses demônios, essas alianças que ela tinha, esses pactos que ela tinha feito, essas macumbas que ela tinha feito, que ela fazia mesmo. Eu lembro várias vezes de chegar em casa, tá lá a mulher do centro de macumba detetizando a nossa casa com aquele negócio de fumaça. Incenso. Um incenso, sei lá que praga é essa. E aí minha mãe fala assim, não, a partir de hoje isso acabou aqui dentro da nossa casa. Houve libertação. Nós fechamos a porta e agora... E é isso que a conferência quer trazer para a vida das pessoas. Sempre quer trazer. O acorrentado jamais é esse. É trazer palavras, experiência, vida, vivência daquilo que nós estamos vivendo, porque a libertação está acontecendo toda hora na vida da gente.
Você também tem Sandro Murilo na conferência? Tem. O apóstolo Sandro tem um testemunho maravilhoso, né? Maravilhoso. Ele prega uma mensagem. Eu até queria que ele pregasse ela aqui na Getsemane, a lepra. Ah, verdade. É o livro que ele até lançou aqui pela Getsemane. Então, assim, é uma mensagem poderosa. Porque às vezes a gente tá ali cheio de lepra, a gente tá igual Naamã. Vindo pra igreja, a gente veste roupa de crente, tudo bonito, lindo, maravilhoso. Mas debaixo tá cheio de lepra. Tá cheio de imundícia. Ele fala muito isso, né? E você também fala. Que às vezes, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? A coisa tá deteriorando e nós estamos achando que tá tudo bem. Tudo normal. E com Deus não se brinca, Deus não se engana, Deus sabe o que tá acontecendo, né? Eu aprendi uma coisa, Priscila, que depois que você consegue confessar um pecado, você só fica forte sobre ele quando você consegue liberar a sua boca e dizer, eu sou fraco nessa área. Eu tô falhando nessa área. A conferência desse ano, portas abertas. Uma das portas é a boca. Uma das portas é a boca. Você tem que falar. Agora, né? A própria Bíblia também fala, né? O que faz o homem ficar impuro não é o que sai. Não é o que entra. É o que sai. Não é isso? Então nós vamos falar também sobre isso. Né? Mas nós vamos deixar escondido. Vai ser spoiler, né? Pra conferência. É só um spoiler para a conferência. E esse ano você está trazendo a conferência para nós, Igreja Batista Getsemane. Gente, nem me fala, isso é um presente na minha vida. É uma honra estar aqui. Né? Todo mundo sabe que eu ajudo o pastor Jorge no conselho. No conselho de pastores. Há mais de 12 anos que eu sirvo ele aqui também voluntário. Tudo que eu posso fazer eu faço. E esse ano, como a nossa igreja está passando por um período de transição, então o pastor achou melhor cancelar algumas conferências, né? Falou, olha, esse ano a gente não vai fazer nenhuma, a gente está reestruturando o calendário da igreja. E Adelson, esse ano você não vai poder fazer aqui, nós vamos... Eu falei, não, pastor, sem problema algum. E o pastor Jorge falou assim, não, Adelson, pode fazer aqui na Getsemane, então a gente quer ver aqui umas 4, 5 mil pessoas tomando o Dona Clara. Eu acho que nós vamos nos assustar com essa conferência. Eu também estou acreditando. Eu estou com a expectativa muito grande com tudo aquilo que Deus vai derramar aqui. E você está trazendo pessoas que reforçam o que você falou, né? Sandro Murilo... A Sandra Alves, ela tem um testemunho de mudança de vida, de transformação. Libertação maravilhoso. Tânia Tereza, doutora, né, em libertação, e fala com muita propriedade. A Helena Tanuri. Helena testemunho. Helena tem tocado corações de homens e mulheres dessa geração, porque a vida fala, né? Eu tô trazendo também mais 2 pessoas que estão vindo esse ano também, o apóstolo Jefferson. As pessoas vão surpreender porque esse homem carrega também. Esse cara tem uma essência, o apóstolo Ardel lá, o pastor Ardel lá de Vitória. É um cara também extremamente maravilhoso. E o louvor tá por conta? Do Luiz Arcanjo. Aí o louvor também eu divido entre a minha equipe, né? Que vai ser a Carla, vai ser o pessoal do Ministério Adorador. Aqui, a Carla Vago, além de linda, é também autora da Getsemane. Vamos dar uma moral para nossa editora, né, gente? Vai vir o pessoal, né, do Ministério Adoradores, vai vir meu amigo pastor Paulo André. Quer dizer, tem muito mais do que está divulgando no flyer e na... Muito mais. Vai ser um tempo de mover de Deus na terra. Eu tenho certeza. Nós estamos de jejum desde janeiro para essa conferência. A gente, né, eu não sei, antes da conferência acontecer, a conferência vai ser 21, 22 e 23. Certo. Dia 20, às 7 da noite, aqui na Getsemane, até às 7 da noite do dia 21, que é o início da conferência. A gente vai estar em 24 horas aqui na igreja de adoração e intercessão. Então a gente vai ter 24 períodos de adoração a Deus. Cada banda assume 1 hora. E a gente faz 24 horas de preparação para essa conferência. Porque a gente precisa vigiar e orar para que o inimigo também saia correndo daqui e as vidas sejam libertas. E eu te falo que a parte mais gostosa da conferência é essa. Essa intercessão, essa busca. Esse que ninguém está enxergando. Mas Deus está... Comunhão com Deus está intensificando, né? Se você puder vir, porque também é aberto para quem quiser vir, é a noite inteira, é uma vigília. E a cada 1 hora uma banda que entra com seus ministérios em adoração e clamação a Deus. A harpa e taça, né? Algo... Opa, harpa e taça é bom. É maravilhoso. Eu tenho certeza, assim, eu sou suspeito de falar da gente, né? Mas a gente está trabalhando para fazer o nosso melhor aqui. Para que Deus nos use, para que Deus derrame o favor e pessoas saiam daqui libertas diante da glória, do favor e da grandeza que há no nome de Jesus. Tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. A gente tem que terminar, mas o que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo?
ou a respeito da conferência, ou a respeito de conversão, de buscar Jesus, qual que é a mensagem que você quer deixar para quem está nos ouvindo? Nossa, eu gosto muito de... Eu queria... uma boa pergunta. Porque você falou que é necessário dessa libertação, é preciso abrir a boca e confessar. Eu acho que vou deixar Tiago 5,16, né? Fala aí. Confessei seus pecados uns aos outros, para que Deus possa entrar e habitar na sua vida, né? Uma das coisas que eu sempre falo no Acorrentado, jamais você que está aí nos assistindo, às vezes você está aí com algo escondidozinho, um pecado que já virou... Pecadinho de estimação, né? Pecado de estimação, você não consegue abrir a boca. Aqui no Acorrentados, Priscila, a gente vai ter pastores para escutar as pessoas. A gente tem o confessionário. Às vezes o cara quer confessar. Verdade, a gente verdade. tem pastores de plantão também para te servir aqui nesses 3 dias. Mas se eu posso deixar uma mensagem que mudou a minha vida e que me libertou de várias situações, foi os meus lábios, a minha exposição. É abrir a boca e dizer, olha, eu sou doente nessa área, eu preciso de ajuda. Quando você vai no médico, você chega lá e fala com ele para descobrir sua doença? Não, você fala quais são os sintomas, o que você está sentindo. A cabeça está aqui, você já dá o diagnóstico. E numa conferência de libertação é isso. É você chegar aqui e conseguir se expor. É você falar assim, olha, eu abri a porta para pornografia, eu abri a porta para roubo, eu abri a porta para fofoca, mentira, né? Eu abri a porta para mentira, eu abri... Essas são as portas abertas da minha vida e eu quero sair daqui com elas fechadas. Eu quero confessar que eu não consigo parar de falar mal dos outros, que eu não consigo parar de fazer contenda dentro da igreja, que eu não consigo parar de ser alguém disseminado, né? Então eu queria mudar e eu quero fechar. Eu entendo que eu estou falhando, porque quando você traz a responsabilidade para sua vida, eu tive um problema no meu casamento em 2010, muito grave, né? Tive um problema, a gente quase separou o casamento a fio. E várias vezes eu levava os pastores pra orar lá pra minha mulher, achando que ela tava endemoniando. Sério? Até um dia que o Espírito Santo falou comigo assim, o demônio é você. Sério? Eu tenho um amigo que falava assim, vinha aqui no pastor Jorge e falava, pastor, ora por mim, tem um demônio que tá agindo em mim. E um dia descobriu que era ele, a carne dele que tava falando mais alto, então, né? acabou. No dia que você traz a responsabilidade pra você, si, né? Acabou. Aí eu falei, Deus, eu que sou ruim aqui dentro de casa. Eu que sou o problema desse casamento. Eu que sou a chateação dessa casa. E aí você conseguiu mudar? Ué, acabou, meu filho. Tô aí casado 20 e tantos anos. Por quê? Quando você traz a responsabilidade pra você e assume a culpa, fica mais fácil de você ir diante do tribunal. Verdade. Fica que muito aí vai mais ser tratado, né? Fica muito mais fácil. Deus, eu sou errado. Davi, Deus, tira tudo de mim, só não tira a sua presença. Continua aqui me guardando, me cuidando de mim. Eu preciso... Pequei contra ti somente, né? Quer dizer, errou contra a família, contra o reino, contra os súditos, mas a consciência de que precisava primeiro acertar com Deus. Acertar com Deus. E acabou. Aí por isso que o tema desse ano é Apocalipse 3,14. Eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, se vocês abrirem, eu entro e posso resolver qualquer problema. Se você abrir a porta para ele entrar, o Rei dos Reis, ele resolve qualquer problema. Mas você precisa de abrir a porta. E quando você abrir a porta para ele, meu irmão, não tem diabo que fica dentro da sua casa. Amém. Quando nós abrimos a porta da nossa casa, da minha casa, para Jesus, não existe diabo que consegue ficar dentro de uma casa. Ele não vai ficar, porque você estabeleceu uma porta do reino de Deus para sua família e para sua vida. Depois que isso aconteceu, acabou os nossos problemas. Agora, e é lindo isso, né? Eis que estou à porta e bato. Eis que eu estou. Se você abrir... Jesus está garantindo que ele está à porta. Quer abrir a porta? Convida, né? Ele entra. Só abrir, só fazer assim, ó. Jesus, entra. Eu tô te dando autoridade para governar minha casa, minha vida, meu ser. E a libertação é um processo, irmão. Todo dia nós estamos limpando alguma coisa. Toda hora tá achando um negocinho escondido ali. Uma poeirinha, um fio de cabelo acumulado. Um fio de cabelo acumulado. Mas a chave da libertação, Priscila, se eu posso dizer, se existe uma chave para a libertação, é a confissão. Esse negócio de você ficar botando a mão na cabeça da pessoa, beleza, a gente vai fazer isso aqui. Vai ter libertação. Quando uma pessoa se manifesta, ela não está sendo liberta. Ela está me dando um sinal que existe uma porta que o diabo entrou. Exatamente. Beleza? Porque senão a gente começa a virar freguês do demônio. Porque você vem num culto, o pastor ora e manifesta. Beleza. A manifestação é uma bênção na vida de um ser humano. Por quê? Porque é uma oportunidade para ele ser liberto. Porque é uma oportunidade para o pastor sinalizar que houve uma porta. O diabo também só entra por uma porta. Entrou em uma porta? Opa! Peraí que eu tô olhando.
Aí a gente consegue tratar. Agora, depois que isso acontece, eu preciso da confissão para saber por que o diabo entrou, aonde ele entrou. E aí? Então, olha só. Pega a deixa, pega a dica e vem pro Acorrentados Jamais. O tema desse ano é Portas Abertas. 21, 22 e 23 de agosto, aqui na Igreja Batista Getsemane, Cassiano Campolina 360, no Dona Clara, Belo Horizonte, Minas Gerais. Adelson, super obrigada. Que a conferência seja uma explosão de louvor e de temor a Deus. Amém, Priscila. Obrigado. Aqui, a gente apresentou 2 livros, você tem aqui um terceiro, mas na verdade você já está com 9, 10 livros. Estou indo pro 10º livro. Glória a Deus por isso. Priscila, minha corretora. Então, olha só, na conferência, venha com uma graninha extra, abençoe a conferência adquirindo os livros do pastor Adelson Raposo. Porque levou os livros, você me ajuda a continuar fazendo a conferência. Legal demais. Obrigada e até a próxima. Beijo no coração. Gente, Deus abençoe. Tchau.